Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Tá pensando em comprar o seu terreno, sua chácara, sua casa, de forma econômica e segura? Então visite o nosso site e fale com a gente. nexusfacilita.com.br. Sábado, 12 de agosto de 2023, estamos começando mais um Evangelho do Dia para você. E hoje queremos mandar um super abraço para o Perúzio Júnior, de Natal, Rio Grande do Norte, que sempre está compartilhando o nosso podcast lá no Instagram. Muito obrigado, viu? Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Cantem vossa glória, Senhor, os nossos lábios. Cantem nossos corações e nossa vida. E já que é vosso dom tudo o que somos, para vós se oriente também todo o nosso viver. Amém. Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, após a sua transfiguração, com a sua pequena comunidade de discípulos, volta do meio da multidão antes de regressar a Galileia e chegar também a Cafarnaum. Enquanto ele está no meio da multidão, um homem se aproxima dele e implora insistentemente para que intervenha no mal que mantém o seu filho preso. A descrição que precede a intervenção de Jesus é realmente precisa. Trata-se de um caso de epilepsia, com todas as suas consequências patológicas a nível psíquico. No tempo de Jesus, este tipo de doença remontava às forças do mal e precisamente à ação de Satanás, inimigo de Deus e do homem, e portanto origem do mal e de todos os males. Diante de tal caso em que emergem forças malignas muito superiores às capacidades humanas, os discípulos se veem impotentes para curar a criança, versículo 16 e 19, pela falta de fé, no versículo 20. Para o evangelista, esse jovem epilético, essa criança epilética, é símbolo dos que desvalorizam o poder da fé, que não estão atentos à presença de Deus no meio deles. A presença de Deus em Jesus, que é o Emanuel, não é reconhecida. Pelo contrário, não basta entender algo sobre Jesus. É necessária a fé, a verdadeira fé. Jesus, depois de ter repreendido a multidão, o menino é conduzido, tragam-no aqui. Ele o cura e liberta quando ele repreende o diabo. Não basta o milagre da cura de uma única pessoa. É preciso também curar a fé incerta e débil dos discípulos. Jesus se aproxima daqueles que estão confusos ou atordoados pela sua impotência. Por que não podemos expulsá-lo? A resposta de Jesus é clara: por causa da fé vacilante.
Jesus pede uma fé capaz de mover montanhas do coração para se identificar com a sua pessoa, a sua missão, a sua força divina. É verdade que os discípulos abandonaram tudo para seguir Jesus, mas não conseguiam curar o menino epilético por causa da pouca fé que tinham. Não se trata aqui simplesmente de um vacilo de fé, mas realmente a falta desta fé, com predominância para a desconfiança e as dúvidas. É uma fé que não está totalmente enraizada na relação com Cristo. Jesus vai longe demais na linguagem quando diz: se tiverdes fé igual a um grão de mostarda, poderíeis mover montanhas. É uma exortação a deixar-se guiar nas próprias ações pela força da fé, que se fortalece sobretudo nos momentos de prova e sofrimento e atinge a maturidade quando não mais a cruz se torna um escândalo. A fé pode fazer qualquer coisa, desde que você desista de confiar em suas próprias habilidades humanas. Ela pode sim mover montanhas. Os discípulos, a comunidade primitiva, experimentaram que a incredulidade se supera com a oração e o jejum, mas é preciso unir-se à morte e ressurreição de Jesus, viver a sua vida aqui e agora. Santa Joana Francisca de Chantal, amiga de São Francisco de Sales. Ela nasceu no dia 23 de janeiro de 1572, em uma família da alta nobreza da Borgonha. Seu pai é Benigno, segundo presidente do parlamento. Ela logo perdeu a mãe e cresceu sob a educação e moral do seu pai. Em 29 de dezembro de 1592, Giovanna casou-se com Cristóvão II, barão de Chantal. Ela foi imediatamente chamada de a Dama Perfeita, por seus esforços na propriedade e pela atenção e preocupação que reservava ao seu esposo. Nesta união perfeita nasceram 6 filhos. Os 2 primeiros morrem ao nascer, depois chegam Celso e Maria Amata, Francesca e Carlota. Doce, serena e afável, Giovanna é chamada por sua família assim como pelos outros criados. Na história da Igreja, encontramos alguns casos em que homens e mulheres atuam juntos no caminho da santidade. Lembramos Francisco e Clara ontem, e Delfina, Teresa de Ávila e João da Cruz, Bento Escolástica, São Francisco de Sales, e Giovanna Francisca de Chantal, a santa de hoje. Graças ao encontro com o bispo de Genebra, Joana definiu seu caminho de santidade. Os franceses a chamavam de Santa Chantal e a veneram em Anense, onde repousa ao lado de São Francisco de Sales. Quando Cristóforo se ausenta do castelo para cumprir seus deveres na corte, Giovanna, em italiano, ou Joana, deixa suas roupas elegantes e se dedica aos pobres, a quem oferece não apenas dinheiro, mas sua própria pessoa, servindo-lhes. Sua caridade tornou-se imensa durante a fome que atingiu a Borgonha no inverno de 1600 a 1601. É aqui que a baronesa transforma o seu lar num verdadeiro hospital para acolher mães e crianças sem dificuldades e se encarrega da construção de um novo forno para poder distribuir pão a todos aqueles que batem à sua porta. Um dia lhe disseram que só restava um saco de centeio no celeiro. Ela, sem hesitar, mandou continuar a distribuição do pão. Então vem a primeira grande prova, a morte de Cristóvão, morto por um arcabuz, baleado durante uma caçada. Ela continuava viúva com apenas 29 anos, mãe de 4 filhos, a primeira com apenas 5 anos e a última alguns dias. Neste tempo de luto e dor, amadurece o desejo de consagrar-se a Cristo, mas os deveres familiares não lhe permitem uma escolha de vida tão drástica. Enquanto espera conhecer a vontade de Deus, dedica-se totalmente aos filhos, à administração da casa e à oração. Seu sogro, o barão de Chantal, informa que ela deve se mudar imediatamente para a casa dele, que se quiser que seus filhos participem da herança,
E ela então aceita, é claro, sabendo que ficaria encarregada da residência do velho barão. Por muito tempo ela terá que suportar a opressão deste homem. Seu nome começa a se tornar conhecido por sua caridade. Ela não é mais chamada de Dama Perfeita, mas de Nossa Boa Senhora. Consumida no amor do trabalho, no trabalho do amor, como costumava dizer, faleceu no dia 13 de dezembro de 1641 no mosteiro. As cartas de amizade e orientação são o testemunho mais vivo da grande espiritualidade da Madre Chantal e são a prova de que ela era muito inteligente e livre, em vez de reduzida a uma sombra anônima de São Francisco de Sales, canonizada por Clemente XIII no dia 16 de julho de 1767. Santa Madre, que aos moldes de Virgem da Visitação aprende a acolher e a amar a todos, que possamos por sua intercessão seguir os seus passos e desenvolver a arte do acolhimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e bom descanso ou bom trabalho, né? Até amanhã.